fungos, algas e vegetais. Olá, tudo bem? Como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre o reino dos fungos, das plantas e também das algas. Mas antes eu vou te fazer umas perguntas. Sabe aquele estrogonofe de carne ou de frango gostoso que só a mãe da gente sabe fazer? Um dos componentes dessa comida é o champignon. Ele não é carne e nem é vegetal. Então, o que é o champignon? Por que os vegetais não crescem em lugares escuros, como dentro das cavernas, por exemplo? No Natal, é fácil de lembrar da árvore de Natal. Bem enfeitada, cheia de algodãozinho, de bolinhas. Que tipo de vegetal é tão conhecido como a árvore de Natal? Quem é o pulmão do mundo? A Amazônia ou os oceanos? Então, estas e outras perguntas serão todas respondidas durante a aula de hoje. O reino dos fungos. Vamos agora falar de um ser vivo que você nem sabia que tinha reino. Estamos falando dos fungos. Os fungos representam um reino à parte, o reino fungi, que você também pode chamar de reino dos fungos. Isso quer dizer, assim como os reinos animal e vegetal, que existe o reino só deles, os fungos. Eles se parecem com vegetais, mas são completamente diferentes deles. Aliás, os fungos estão mais próximos dos animais do que dos vegetais. Quer saber por quê? Porque eles não realizam a fotossíntese. E isso significa que eles não produzem seu próprio alimento. Por isso, eles se alimentam por absorção dos nutrientes, que eles mesmos decompõem. Agora, você quer saber o que é a decomposição? A decomposição é uma característica muito comum dos fungos e consiste em destruir a matéria morta. Falando um pouquinho mais difícil, é destruir a matéria orgânica e transformá-la em inorgânica. Isso é uma característica típica dos fungos. Então, aquela pergunta lá do início, sabe aquele estrogonofe de carne ou de frango gostoso que a mamãe faz? Um dos componentes dessa comida é o champignon. Ele é carne ou é vegetal? Ou seja, ele é animal, o champignon é animal ou vegetal? Então, o que é um champignon? Ele é um fungo e que se apresenta na forma de um cogumelo. Com relação aos fungos, em geral podemos dizer que os fungos são um dos responsáveis pelo apodrecimento das frutas, legumes, carnes, leite, madeira, troncos de árvore, etc. Por isso, os fungos são muito importantes, pois eles ajudam a limpar o nosso planeta. Porque depois que um ser vivo apodrece, ele é decomposto e desaparece. Ou seja, imagina se não fossem os fungos. A quantidade de madeira que ia se acumular, daqui a pouco não tinha mais espaço nem para ninguém viver. O corpo dos fungos se compõe por um tipo especial de célula, em forma de um fio, chamada de hifa. Não vai confundir com a palavra ninfa, não tem nada a ver, é hifa. Há fungos microscópicos, como as leveduras, que produzem a cerveja, e ainda estes fungos são unicelulares. E também há os fungos macroscópicos, que neste caso são pluricelulares, como os cogumelos, o mais famoso deles é o champignon, que a gente acabou de falar lá no estrogonofe. Os cogumelos são fungos maiores, com o corpo bem desenvolvido e podem ser chamados popularmente de casinha de sapo. Outro cogumelo famoso são os orelha de pau, que nascem em troncos apodrecidos das árvores. Os fungos são muito importantes para o homem. Na agricultura, são um dos responsáveis pela formação de adubos por meio de decomposição. Decomposição de quê? De galhos, de folhas, de insetos, fezes, frutos e tudo mais que puder ser decomposto, puder ser destruído, derretido. Há alguns tipos de fungos que transformam suco de fruta em bebida alcoólica, por um processo chamado de fermentação. Tem até nome, fermentação alcoólica. É o caso da cerveja, do vinho e outros do gênero. Mas você pensa que eu só tenho coisa boa para falar de fungo? Não é bem assim não. Olha só, os fungos são muito estudados, pois diversos deles causam doenças e pragas. Nos seres humanos, provocam infecções conhecidas como micose. Destacam-se as micoses como frieira, que também é conhecida como pé de atleta, a impinge, pano branco, que a gente chama de pitríase de praia, então cuidado quando for numa praia muito cheia de gente, você pode contrair o pano branco. A broca de unha, muito comum quando a gente usa o tempo todo o tênis e tal, aí começa a nascer um pozinho no canto da unha e tal, tem que curar aquilo. Mas uma das micoses que mais causa problema é a candidíase, popularmente chamada de
sapinho, ou boqueira, aquela que dá no canto da boca, fica tudo branco e tal. Essa doença, a candidíase, também pode infeccionar os órgãos genitais, sendo por isso considerada em alguns casos como doença sexualmente transmissível. Mas chega de falar de coisa ruim de fungo, vamos falar de novo de coisas boas. Há os fungos que produzem antibióticos, substâncias que matam as bactérias, sendo o mais famoso deles a penicilina. Agora eu vou te contar a história dela rapidinho. A penicilina foi descoberta por Alexander Fleming entre a década de 40 e 50 do século passado, estudando um fungo chamado Penicillium sp, daí o nome penicilina. Graças aos antibióticos, conseguimos curar muitas doenças, como a pneumonia, tuberculose, sífilis e outras causadas por bactérias. E aí, gostou de aprender coisas sobre o reino dos fungos? Então, a partir de hoje, quando você for num parque com seus familiares ou amigos e você ver um cogumelo, chama e diz: olha, isso aqui é um fungo, pertence ao reino dos fungos. Vamos agora falar do reino vegetal. E vamos começar citando dois grupos, os briófitos e os pteridófitos. Os vegetais são organismos que realizam a fotossíntese, qualquer um deles, que é um processo responsável pela produção dos seus nutrientes. Inclusive, esses nutrientes são responsáveis pela sua sobrevivência. Desse modo, não existe vegetal no mundo que sobreviva em lugar sem luz, porque a luz é importante para que aconteça a fotossíntese. O nome está falando, ó, foto, que é do grego, luz. Síntese quer dizer produção. Fotossíntese, produção com energia luminosa. Outros fatores importantes para que existam vegetais é a necessidade de haver solo com minerais, com água, a temperatura tem que ser boa, tem que ser amena. Você já conseguiu ver algum vegetal crescendo numa geleira, lá nos polos, em cima do gelo? Não tem condição, né? Porque faltam as características mínimas para isso. Então faço novamente a pergunta: por que os vegetais não crescem em lugares escuros, como dentro das cavernas, por exemplo? Responda. Essa é uma pergunta importante para qualquer vegetal. Sabe por quê? Porque os vegetais necessitam realizar a fotossíntese. Não esquece mais disso. É pré-requisito para a gente caracterizar uma planta. Além disso, eles precisam de umidade, precisam de solo fofo, enfim, uma série de características que nós já citamos, tá? Os vegetais são seres vivos magníficos. Você sabia que existem plantas que vivem há mais de 1000 anos? Elas estão lá nos Estados Unidos. São conhecidas como as sequoias. Outras vivem alguns meses apenas, outras até dias. Por exemplo, as gramíneas vivem meses. O pé de feijão vive um pouco mais que algumas semanas. Então nós temos aí plantas que vivem muito tempo e plantas que vivem pouco tempo. Nem todos são formados por raiz, caule e folhas. Alguns não produzem flores bonitas e cheirosas e nem frutos. Enfim, a variedade é enorme. Uns vivem, por exemplo, em regiões muito frias, como a neve, mas não estou dizendo que vivem nos polos, nas geleiras. Estou falando que vivem em regiões que têm neve. Outros já vivem em montanhas, tanto na base quanto no cume. E outros vivem dentro da água, ou seja, imersos na água, o que nós chamamos de plantas aquáticas. Enfim, todas essas variedades estão espalhadas pelo mundo e são classificadas em 4 grupos. Vamos lá, devagarzinho, porque são nomes difíceis. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só tem um jeito de você aprender esses nomes, é estudando cada um detalhadamente. E é o que eu vou fazer com você agora. Vamos estudar cada um dos 4 grupos e exemplificá-los. Os vegetais, briófitas e pteridófitas. Você já ouviu falar em musgos? Pois então, vamos estudar o grupo deles, as briófitas. As briófitas estão entre os vegetais mais simples. Seus principais representantes são quem? Os musgos, muito bem. E você sabe o que é um musgo? Acho que você sabe, já deve ter visto, até tocado em algum. Então o que é um musgo? Os musgos são vegetais muito pequenininhos, que crescem até no máximo 30 centímetros. É muito pequeno mesmo, mas podem ser maiores que as gramíneas, que você conhece, o capim. O motivo mais apropriado para explicar por que os musgos são pequenos é o seguinte:
eles não têm vasos condutores das seivas vegetais. E você sabe o que é a seiva? A seiva é como se fosse o sangue de uma planta. Ou seja, o musgo não tem o vaso que transporta este sangue vegetal. E você sabia que os musgos não têm flor, nem fruto, nem sementes? E também não tem raiz, caule, nem folha? Porque esses órgãos que eles têm, o equivalente, não são considerados verdadeiros. Aí você pergunta, ué, mas então o musgo não tem nada? Tem, como eu estou falando, ele tem alguns órgãos que só tem a classificação de órgãos porque realizam as funções. Por exemplo, eles têm rizóides, que se assemelham na função da raiz, caulóides, que se assemelham na função de caule, e filóides, que se assemelham às folhas. Agora eu vou fazer uma pergunta. Onde é que nós temos a maior chance de encontrar musgos? Então, aprenda o local de achá-los. Eles vivem em lugares úmidos, não ensolarados e nem muito quentes. É comum vermos musgos nos caules das árvores, bem do lado onde a luz não bate, ou seja, no lado da sombra. Fica todo esverdeado aquele lado. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que vai se relacionar com a reprodução de todas as briófitas. Por que os musgos são abundantes em regiões úmidas? Ora, porque é através da umidade que eles conseguem se reproduzir. E é bem simples o processo, olha só. As células responsáveis pela reprodução, os gametas, são transportados de um musgo para outro por gotículas de água presentes no meio. Pensa comigo, o gameta é microscópico, a gotícula também é muito pequena. O gameta fica dentro da gotícula. Aí vem o vento, leva a gotícula para cá, leva a gotícula para lá, ou seja, entra um musgo, outro musgo, e aí vai acontecer a fecundação. Quando a umidade do ambiente diminui, o que vocês acham que vai acontecer? Diminui também a reprodução. Quando aumenta a umidade do ambiente, o que vai acontecer? Aumenta a reprodução. Por isso que nós concluímos, quanto mais úmido é o ambiente, não estou falando cheio d'água, mas umidade. Quanto mais úmido é o ambiente, maior a propagação, maior é a reprodução dos musgos. Legal? Mas olha só, logo após terminar a fecundação, a reprodução não para por aí não. Olha o que vai acontecer agora. Depois da fecundação, vai surgir uma estrutura no musgo que nós chamamos de cápsula. E dentro da cápsula serão produzidas células chamadas de esporos, que não são gametas, mas elas têm a capacidade de originar uma nova plantinha. Bem, aí o vento vai passar por cima dos musgos e vai levar esses esporos, que são muitos, é como se fosse um pozinho. Aí esse esporo vai cair em algum lugar. Onde ele pousar, vai germinar um novo musgo. Então, resumindo, vai acontecer o seguinte. As gotículas vão levar e trazer os gametas, que vão fecundar os musgos aleatoriamente. Daí vão surgir cápsulas e dentro esporos. Aí vem o vento, leva esses esporos e onde pousarem, originam novos musgos. Que bonito, né? A natureza realmente ela é espetacular. E agora vamos falar das pteridófitas. Um outro grupo de vegetais bem mais sofisticados que as briófitas. E eu vou citar um exemplo que você conhece bastante. Samambaia. As samambaias são os exemplares mais conhecidos das pteridófitas. Muito usadas como plantas ornamentais na casa da gente, né? As pteridófitas estão entre os vegetais mais antigos do planeta. Para você ter uma ideia, eles existem desde a época dos dinossauros. Olha só que antigo. Os dinossauros foram extintos e elas continuam aqui até hoje. Só que lá elas eram muito grandes. E hoje elas são menores, são pequenininhas. Então, eu posso dizer para você que assim como existiam os lagartos gigantes, ou seja, os dinossauros lá naquela época, as samambaias, ou seja, as pteridófitas também eram gigantes. Podemos brincar dizendo que existiam pteridófitas dinossauras. E o que sobrou foram as pteridófitas menores, assim como tem hoje os lagartinhos. Bonito, né? Bem, mas as pteridófitas são os primeiros vegetais a apresentarem raiz, caule e folhas de verdade. Lembra que os musgos não tinham isso? Então, esses órgãos irão aparecer pela primeira vez agora nas samambaias. Para um órgão ser considerado verdadeiro, ele deve apresentar tecidos definidos. Mas as pteridófitas, assim como as briófitas, ainda não produzem nem flor, nem semente e nem fruto.
Além dos órgãos, outra novidade nas pteridófitas é a formação dos vasos condutores da seiva. Lembra que lá nas briófitas elas não tinham isso? Então, pela primeira vez vai surgir o vaso condutor daquilo que nós chamamos ainda há pouco de sangue das plantas. Por isso as samambaias e todas as pteridófitas são bem mais complexas que as briófitas. Existem samambaias tão grandes que parecem árvores. Por exemplo, o samambaia-açu, onde se obtém o xaxim. Isso mesmo, o xaxim, onde tem aquelas plantas lá no jardim ou na casa, talvez da sua mãe ou de uma amiga dela. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu que nas folhas das samambaias tem uns pontinhos pretos ou às vezes marrons? Então, você sabe o que é aquilo? Aquilo tem um nome, chamam-se soros. Aliás, isso é uma característica das samambaias. Então, eu posso dizer o seguinte, que as samambaias apresentam estruturas produtoras de esporos nas suas folhas e essas estruturas são os soros. Isso mesmo, a partir de hoje, quando você pegar uma folha e dar uma raspadinha num daqueles pontinhos, você vai ver que o seu dedo vai ficar cheio de um pauzinho marrom ou preto, dependendo da cor do soro. Tá? E aqueles são os esporos, muito parecidos com os esporos das briófitas que a gente acabou de falar, e agora os esporos das pteridófitas. Assim como as briófitas, as pteridófitas também se desenvolvem em lugares úmidos e sombreados. Por isso que elas são tão comuns na margem de rios, riachos, nas florestas, na parte fechada, né, onde bate pouca luz. E é engraçado, realmente muito engraçado, porque quando a gente vai atrás, por exemplo, de um musgo, a gente sempre acha samambaia. Ou, quando a gente vai atrás de samambaia, a gente sempre acha um musgo. E a gente aproveita para dar um mergulho nos riachos. Bacana, né? Durante o período do dia mais seco, os soros, né, aqueles pontinhos, se rompem, pá, eles estouram. E aí o que eles vão expulsar dali? Expulsam os esporos. Aí vem o ar e leva esporos para um lado, vem o ar e leva esporos para outro, e o que vai acontecer? Você já pode me dizer. Então, quando os esporos caem no solo, eles vão dar origem a uma nova samambaia. É uma samambaia embrionária, pequenininha, mas é uma samambaia. E a reprodução parou por aí? Não, agora vai entrar a umidade, quer ver? Então, essa samambaia embrionária, ela vai produzir agora os gametas. E esses gametas, como é que eles vão sair dali? Vão ficar presos nessa samambaia? Não. Vem a umidade, vem as gotículas, capturam, ou seja, se envolvem com esses gametas e depois transportam esses gametas de uma samambaia para outra, ou até na própria samambaia, porque pode acontecer a autofecundação. Depois que esses gametas fecundarem, vai surgir uma célula chamada de ovo ou zigoto. E a partir daí, no final, sai a samambaia verdadeira, aquela samambaia bonita, vistosa, essa que está realmente no jardim ou no ornamento da nossa casa. Você vai achar bacana o que eu vou lhe contar agora. As samambaias da época dos dinossauros, de milhões de anos atrás, transformaram-se junto com outros compostos, inclusive com animais mortos, os próprios dinossauros, em petróleo e carvão mineral. Bárbaro, né? Isso mesmo. O petróleo que move o mundo, a principal forma de combustíveis, né, da atualidade, como gasolina, óleo diesel, é formado basicamente pelos vegetais mortos. Isso é sensacional. Os vegetais mais abundantes na composição do petróleo são samambaias gigantes da época dos dinossauros. Já o carvão mineral é muito importante para a produção de energia em usinas que nós chamamos de termoelétricas. Você tem que aprender uma coisa, nem todas as usinas são que nem as nossas aqui do Brasil, as hidrelétricas, que produzem energia através da água, mas sim termoelétricas, que produzem energia com combustão, ou seja, o motor que queima, o petróleo, enfim, produz energia que chega até a nossa casa. Mas atenção! Esse tipo de produção de energia é altamente agressiva para o meio ambiente. Ou seja, as termoelétricas causam muita poluição. Então tem que pensar duas vezes antes de usar esse tipo de energia. Agora não confunda carvão mineral, que é de origem mineralizada, ou seja, que é de origem de um fóssil, com o carvão vegetal, que é de madeira carbonizada. Carvão mineral é de uma origem vegetal que é da época antiga, fossilizado. Carvão vegetal é de hoje, é uma madeira que foi pré-queimada e depois a gente comprou isso ou pegou e aí vai fazer um churrasquinho muito gostoso. Os vegetais gimnospermas e angiospermas. Agora vamos estudar as gimnospermas.
As gimnospermas são vegetais que predominam na forma de árvore, ou seja, a maioria dos exemplos de gimnospermas que nós vamos ver são árvores, como por exemplo os pinheiros, as sequoias, entre outros. Além de raiz, caule e folha, as gimnospermas desenvolvem flores e sementes, mas é a sua flor a característica mais marcante. Aliás, eu vou perguntar para você, você já viu a flor de um pinheiro? Eu já. E você também. É a pinha. A pinha, aquela que se usa inclusive como ornamento de Natal, né? Na pinha acontece a produção do pinhão, que é uma semente. Aliás, essa semente é muito apreciada na culinária do sul do país. Se come ele cozido. Eu já provei, garanto que é uma delícia, ainda mais quando está um friozinho. As gimnospermas apresentam vasos condutores de seiva e, por isso, a água captada das raízes consegue ir até as folhas mais altas. Dessa forma, esses vegetais não apresentam problemas com a altura e podem crescer muito. Tanto que as maiores árvores do mundo, entre todos os vegetais, são as sequoias. E também são os seres vivos mais antigos que existem. Você lembra que ainda há pouco eu falei sobre vegetais passarem dos 1000 anos de vida? Então, existem sequoias que se tem registro com tempo entre 2 até 3 mil anos de vida. É muito tempo. Agora, se você considerar que Cristo andou na Terra há 2000 anos atrás, então podemos concluir que elas, as sequoias, poderiam ter nascido naquela época. Isso é quase que inacreditável, mas é verdade. E agora eu vou fazer a pergunta que eu já fiz lá no começo da aula. Que tipo de vegetal é tão conhecido como a árvore de Natal? Então, também se fala muito em pinheirinho de Natal. Você já vai entender. Os pinheiros são os representantes mais conhecidos do grupo das gimnospermas. E são árvores que nascem e se desenvolvem bem aonde? No frio, inclusive na neve. Por isso que os pinheiros são um dos símbolos do Natal, uma celebração cristã. Só para exemplificar, os símbolos foram emprestados de países do hemisfério norte. Depois você conversa com o seu professor de geografia para saber o que é hemisfério norte e sul. Aí ele vai te mostrar, olha, é aqui que o Papai Noel nasceu. Lá, o inverno acontece na época do Natal. A reprodução das gimnospermas ocorre com a ajuda do vento. As flores, no caso a pinha, produzem um pólen especializado em planar no vento. Assim, quando ocorre desde uma brisa até um vento mais forte, o pólen é carregado das flores, ou seja, das pinhas, e levado até outras pinhas de outros pinheiros. A coisa é mais ou menos assim, ó, repetindo. Tá a pinha produzindo um grão de pólen, é um pozinho. E é um pozinho especializado em voar. Aí o vento passa no meio das folhinhas da pinha e leva esse grão de pólen. Aí o grão de pólen vai procurar outra pinha, ou seja, enquanto o vento estiver soprando, o grão de pólen vai indo. Aí ele encontra uma outra pinha, pum! E aí poliniza esta pinha. E o que vai surgir depois? O pinhão. Depois da polinização surge uma semente que é o pinhão. Aí o pinhão vai amadurecendo, vai amadurecendo, vai amadurecendo, e um dia a pinha cai. Pum! E quando a pinha cai, se esparrama lá os pinhões todos no chão. E aí esses pinhões, alguns se enterram, outros não. E aí esse pinhão vai germinar um novo pinheiro. Aí você pergunta, e o outro pinhão, Fernando? Os outros pinhões foram comidos pelos bichinhos lá do solo. O último grupo de vegetais a ser estudado são as angiospermas. Eles são, sem dúvida, o maior grupo de vegetais que existem. Também é nesse grupo que se encontram os vegetais mais conhecidos. Vou te citar exemplos. A mangueira, o açaizeiro, o feijoeiro, o mamoeiro, o bambu, a macieira, que delícia, o trigo, que no caso é a planta do trigueiro, o arrozeiro, a parreira, que produz as uvas, entre outras. As angiospermas são os únicos vegetais que desenvolvem flores coloridas e cheirosas, e também os frutos. Os frutos são a marca registrada de uma angiosperma. Isso quer dizer que se você estiver diante de um vegetal que der fruto, ele só poderá ser uma angiosperma. Isso aí. Por isso é que as angiospermas são os únicos vegetais com todos os órgãos. Vamos lá, vamos ver se você sabe. Raiz,
caule, folha, flor, fruto e semente. Quem é o dono do fruto? As angiospermas. As sementes se formam dentro do fruto e o fruto se originou de uma flor. Então, a partir de hoje, quando você olhar uma flor, você vai pensar assim: olha, desta flor, se ela continuar viva, ela poderá originar um fruto. Agora, se ela estiver na sua mão, nunca mais vai virar nada. Ela vai morrer. Os frutos podem ser suculentos, como a manga, o pêssego, a maçã, o abacate, a laranja, a berinjela. Pois é, berinjela é fruto na biologia, viu? Berinjela é legume lá na quitanda, lá na vendinha. Outros frutos podem ser secos, como é o caso da vagem do feijão. Aí você está perguntando, a vagem do feijão é fruto? É, a vagem verdinha do feijão é um fruto. A sementinha que é o feijão. Pois é, a partir de hoje diga assim para sua mãe: mãe, me dá um fruto de feijão. Ela vai não te entender, mas você vai entender o que é. Mas você sabe por que a maioria dos frutos são suculentos e adocicados? Essa você não esperava que eu perguntasse, né? Pelo mesmo motivo que você e eu gostamos de comer uma manga, ou uma pera, ou uma banana. Os animais que comem frutos devem adorar comê-los, ou seja, do contrário, os vegetais não teriam como se dispersar. Eles teriam dificuldade de dizer assim: a minha semente precisa ir bem acolá. Assim não, é como se os vegetais fossem inteligentes. As sementes ficam dentro dos frutos e enganam todo mundo. Aí vem o macaco, vem o passarinho, vem comer a fruta, né? Vai lá e pega a frutinha e na verdade está levando a semente para algum lugar. Aí o macaco, o passarinho ou qualquer um, ou joga a semente direto, ou acontece uma coisa mais nojenta. Engole com semente e tudo, a semente é forte o suficiente para passar pelos intestinos, não derrete, não acontece nada, e aí quando o animal fizer as suas fezes, vai fazer as fezes com o quê? Com a semente. Ponto positivo, já tem até adubo, aí já vai germinar uma nova plantinha. Um animal que faz isso muito comum é o tucano. Como a natureza é sábia, né? As angiospermas criaram então um fruto com gosto e cheiro para que nenhum animal rejeitasse. Assim, é como se elas criassem uma dependência. Ou seja, eu pego o fruto, adoro o fruto, como fruto. Todo dia eu vou comer fruto, todo dia eu vou dispersar sementes. Genial! E as flores? Por que elas têm cheiro, cores e formas tão diferenciadas? Essa pergunta também é tão boa quanto a dos frutos. Então vamos lá. O cheiro, a cor e a forma das flores servem para atrair animais até elas e, desse modo, conseguirem se reproduzir. Por exemplo, uma abelha vai até uma flor para se alimentar do néctar. Mas a abelha só sabe onde está a flor se ela sentir o cheiro da flor, ou pelo menos se conseguir a ver. Pousando nas flores, os grãos de pólen, que estão melecados, ou estão meio colantes, vão se grudar nas patas ou até nos pelinhos das abelhas. Quando elas terminarem de se alimentar do néctar, vão embora. E aí ficam pulando de flor em flor e batendo as asinhas. O grão de pólen vai ressecar e numa dessas eles caem entre as flores. E aí acontece o fenômeno da polinização. Tranquilo? Logo depois da polinização vai acontecer, quando o grão de pólen cair lá, vai acontecer a fecundação. A partir daquele momento, um novo fruto pode nascer daquela flor. Dos frutos se formarão as sementes, que germinarão uma nova planta. Então eu vou te resumir rápido. A abelha pousa numa flor, o grão de pólen gruda no pelinho dela, ela balança, ela bate as asinhas, o grão de pólen seca, cai numa outra flor, esse fenômeno chama-se polinização, esse grão de pólen agora vai fecundar a flor e daí vai surgir um fruto e uma semente e a reprodução das angiospermas se encerra. As algas. Afinal, a alga e o vegetal aquático são a mesma coisa? Essa é uma pergunta que sempre fizeram e eu, inclusive, enquanto aluno, sempre me fiz. Muita gente acha que é, mas na verdade não é. Vegetais aquáticos pertencem ao grupo das angiospermas, pois apresentam flor, fruto e tudo mais. Já as algas são organismos que pertencem a vários reinos, como o reino das bactérias, o reino dos protozoários e o das próprias plantas, né? Podemos dizer que tem algas vegetais também. Há algas de várias formas, ou seja, microscópicas e gigantes, unicelulares e pluricelulares, marinhas
ou de água doce, que nós chamamos de dulcícolas. Enfim, as algas são bastante diversificadas. As algas de grande importância para os seres vivos são as microscópicas. Quer saber por quê? Porque elas compõem o plâncton. E o que é o plâncton? O plâncton são micro-organismos que vivem flutuando na água, servindo de alimento para muitos animais. O plâncton pode ser dividido em dois grupos. O fitoplâncton, formado por micro-organismos de origem vegetal ou que realizam fotossíntese, e o zooplâncton, formado por micro-organismos de origem animal ou que não realizam fotossíntese. O fitoplâncton é a base de toda a alimentação dos organismos aquáticos, compondo o que nós chamamos de a cadeia alimentar da água. Ou seja, o fitoplâncton alimenta o zooplâncton, que por sua vez alimenta peixes pequenos. Estes podem alimentar peixes medianos até peixes maiores, ou seja, é uma sucessão de alimentação. Agora uma novidade, o fitoplâncton e o zooplâncton, ou seja, o plâncton, eles podem alimentar de uma só vez grandes animais, como as baleias, que são grandes animais filtradores. As algas podem ser classificadas por vários critérios, mas o mais importante para nós aqui vai ser o critério da cor. Então vamos ver quais são elas, uma por uma. Primeiro, as algas azuis ou cianofíceas, que pertencem a um reino chamado reino Monera, o mesmo das bactérias. Elas são muito primitivas e simples. São totalmente e unicamente unicelulares e microscópicas, e elas fazem parte do fitoplâncton. Sua principal característica é que o núcleo não apresenta uma membrana protetora, ou seja, eles não têm carioteca. E essas algas, assim como as bactérias e todo o reino Monera, são chamados de procariontes. Um outro grupo de algas são as algas verdes euglenófitas. Obviamente que o principal exemplo são as euglenas, que são bem mais complexas que as cianofíceas. As euglenas são as únicas que conseguem realizar um fenômeno interessante. Ou elas realizam a fotossíntese, quando podem, mas quando não tiver luz, elas não realizam mais a fotossíntese, e aí elas se alimentam como um animal, por ingestão. Outro grupo são as algas verdes clorofíceas. São vegetais ricos em cloroplastos e com muita clorofila. Aliás, vem daí o nome, algas clorofíceas. Estão entre as algas mais abundantes e comuns de todos os ambientes aquáticos. Pensa nisso. Quando você beber um copo de água tirado de um rio ou de um açude, você vai estar ingerindo com certeza muitas algas clorofíceas. Mas o grande destaque desse grupo é que eles são os mais importantes na produção do gás oxigênio atmosférico. Por isso, eu vou voltar à pergunta: quem é o pulmão do mundo? A Amazônia ou os oceanos e ambientes aquáticos de modo geral? Agora você pode me responder com toda certeza absoluta. Quem é o pulmão do mundo? São as algas clorofíceas. Agora, dando uma encorpada nessa resposta, não são só elas. Todas as microalgas acabam sendo o pulmão do mundo. Então a gente pode dizer que os oceanos são realmente os pulmões do mundo. Outro grupo de algas são as algas douradas, que nós conhecemos como crisófitas ou crisofíceas, e pertencem ao reino dos protistas, o mesmo dos protozoários. E quer saber qual é o protozoário? As amebas. São unicelulares e predominantemente habitam o ambiente aquático marinho. As diatomáceas são os representantes mais comuns das crisofíceas. Elas também pertencem ao fitoplâncton, mas a principal característica é que elas podem ser fluorescentes. Aliás, em época de lua, dá para ver o cintilante dessas algas no mar. Coisa muito linda. As algas vermelhas pirrófitas constituem-se em outro grupo das algas. Elas pertencem ao reino protista também, ao reino das amebas, enfim, como nós já vimos das crisofíceas. Também são unicelulares e também predominam no mar. Entre as pirrófitas se destacam os dinoflagelados. Muita atenção para os dinoflagelados, porque eles realizam um fenômeno chamado maré
vermelha. É um fenômeno natural que acontece principalmente no Oceano Índico. Vamos lá com o professor de Geografia para ver onde é o Oceano Índico. E é uma catástrofe natural. Por quê? Porque essas algas proliferam de tal modo e produzem substâncias tóxicas que acabam matando outras algas e peixes, moluscos e outros animais. As algas vermelhas rodofícias constituem-se num outro grupo de algas. Só que estas agora são do reino vegetal, assim como as algas clorofícias. Todas são pluricelulares, presta atenção, todas são pluricelulares e exigem bastante do ambiente. Onde você vai encontrar essas algas? Em ambientes tropicais, geralmente junto com os recifes de corais. Aliás, essas algas são mais comuns nos recifes e conhecidas por todos nós pela culinária. Por quê? Porque dessas algas se retira o componente para produzir alimentos japoneses, como sushi, sashimi, entre outros. E por fim, as algas pardas ou feofícias constituem-se no último grupo de algas. Estas também são pluricelulares e pertencem ao reino vegetal. Agora, o grande destaque desse grupo é que todas elas são muito grandes. Algumas, inclusive, chegam a passar de 100 metros de comprimento. Deus do céu, é muito grande. É o caso das algas Sargassum. Essas algas são aquelas algas que quando a gente é menino ou menina, desenha e é aquela alga que tem esse movimento, né? No fundo do mar, subindo para a superfície. Agora eu vou te dar uma dica para ver microalgas. Quando você estiver numa praia e for período de lua cheia, pega uma camisa branca, vai na água, dá uma mergulhada na camisa branca e suspende, mas não tira da água toda não. Aí você vai ver que vai acontecer tipo uns vagalumezinhos. É o cintilante das algas crisofícias pelo brilho, né, da lua incidindo sobre elas. É fantástico. Olá pessoal, nós estamos com a professora Cláudia e ela vai mostrar pra gente algumas espécies de vegetais que nós estamos estudando durante a aula. Tudo bem, professora Cláudia? Tudo bem. Professora, esse exemplo aqui de vegetal que nós temos é uma samambaia, certo? Certo, Paulo. E o que seria exatamente essas estruturas que tem aqui na parte de baixo da folha? Esses pontinhos marrons? Então, essas estruturas que nós temos aqui, Paulo, são denominados de soros. A partir deles, então, nós teremos origem aos esporos e esses esporos, então, participarão da reprodução da samambaia. Entendi. Mas e essa parte aqui de baixo, professora, essa parte verde, ela faz parte da samambaia também? Não, Paulo. Esses são os musgos. Os musgos, igualmente a samambaia, também apresentam os esporos que vão dar origem a novos musgos. E por acaso, assim, a samambaia, o musgo, ela tem algum outro parente próximo? Sim, Paulo, tem as avencas que estão sempre próximo às samambaias e se você quiser nós podemos ir lá conhecê-las. Podemos? Vamos lá? Vamos lá. A avenca, diferentemente da samambaia, ela tem folhas bem menores, não é? É, mesmo pertencendo à mesma família, Paulo, cada uma tem a sua particularidade. Olá, como é que você está? Preparado para os testes de hoje? Então vamos lá. Vamos que nós temos muita coisa para relembrar agora. Mas olha essa imagem que eu vou mostrar para você. Aqui na esquerda nós temos as algas e na direita uma planta aquática. Olha só a flor. Inclusive, essa é uma característica típica das plantas aquáticas. A presença de flores, a presença de sementes, de fruto, coisa que não acontece com as algas, que são seres vivos mais simples, embora sejam aquáticos. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais difícil. Esse ser vivo, ele é um animal ou uma planta? Os fungos, eles têm o próprio reino, o reino fungi, enquanto que vegetais e animais têm o seu reino, o reino animal e o reino vegetal. Agora, existe uma característica nos fungos que retiraram ele do reino vegetal, que eles não realizam a fotossíntese. Essa é a principal característica do reino vegetal. Aliás, a decomposição é uma característica típica dos fungos de um modo geral. E você sabe o que quer dizer a decomposição? Quer dizer fermentação. Em outras palavras, o fungo apodrece a matéria orgânica. Mas eu tenho outra coisa para te falar, uma pergunta bem legal. Temos dois grupos de vegetais. Ali na esquerda temos um e aqui na direita temos outro.
os musgos na esquerda e na direita as samambaias. Qual deles é o mais simples? Os musgos, por não terem os tecidos condutores, sabe disso? Eles são pequenininhos. Todos os musgos são pequenininhos. Aliás, as briófitas todas. Quando as samambaias ganham, na evolução, os vasos condutores, elas passam a crescer. E essa ideia vai passar para todos os vegetais. Todo mundo vai ficando grande, 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 até surgirem as árvores. Por falar em árvore, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Essa vai ser legal. Olha só essa tela. Duas árvores. Na esquerda nós temos os pinheiros e na direita uma laranjeira. Pergunto eu, qual delas apresenta a flor? A flor vai se apresentar tanto nas gimnospermas, como o pinheiro, e nas angiospermas, como as laranjeiras e outras frutíferas. Porém, as flores mais coloridas, bonitas e cheirosas são típicas das angiospermas, como é o caso da laranjeira, da macieira, entre outras. Enquanto que flores sem cheiro, geralmente são de cores marrons e chamadas de pinha, são típicas das gimnospermas, como é o caso do pinheiro. Inclusive é na pinha que é produzido o pinhão. Espero que tenha curtido bastante e aprendido direitinho a aula de hoje.